Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe aqui do BDM Online. Theo, atualiza então pra gente o que vem por aí hoje, o que está na agenda da Rosa Riscala, meu querido. Muito bom dia para você. Sextamos, né? Bom dia, Débora. Sexta-feira, finalmente. Mas o mercado financeiro segue preocupado aí com as consequências do shutdown, especialmente o apagão de dados econômicos aí referentes ao período da paralisação do governo americano, né? Essa insegurança estatística faz aí o mercado operar no escuro, adiciona incerteza à política monetária do Fed e ainda deixa os investidores aí divididos sobre qual será a decisão de dezembro, né, de manutenção dos juros ou de um novo corte de 0,25 ponto percentual. Ontem, as declarações de três dirigentes do Fed, o Alberto Buzalen, a Beth Hammack e a Mary Daly, convergiram aí para o mesmo ponto, que o BC americano deve ter cautela aí nos próximos passos da política monetária, reduzindo as apostas aí de um novo corte de juros ainda neste ano. Sobre os impactos do shutdown na economia, os diretores do Fed reforçaram que o efeito negativo deve ser pontual no quarto trimestre e que o PIB americano deve voltar a crescer em 2026. O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, admitiu que a taxa de desemprego de outubro talvez nunca seja apurada. A paralisação de 43 dias aí praticamente inviabilizou a pesquisa domiciliar. Já o relatório do payroll de setembro, cuja apuração já tinha sido concluída antes do shutdown, esse provavelmente deve ser divulgado nos próximos dias. Os analistas avaliam aí que um dos riscos desse apagão estatístico seria uma eventual reaceleração inesperada da inflação, o que mudaria rapidamente a trajetória da política monetária. Hoje, né, teríamos dois indicadores importantes para serem divulgados lá nos Estados Unidos, né? A inflação ao produtor, né, o PPI de outubro, e o dado de vendas de varejo de outubro também. Mas ambos não devem sair e o BLS, né, que é o escritório responsável aí pelas estatísticas, prometeu anunciar novas datas assim que for possível. Já a coleta do CPI de novembro, que está suspensa aí por quase 2 semanas, poderá ser prejudicada por conta do feriado de Ação de Graças, que acontece aí na próxima quinta-feira, Débora. É isso, e seguiremos, inclusive, né, de olho em toda essa movimentação, mas também a gente precisa ficar atento, porque enquanto lá nos Estados Unidos a gente tem o país tentando, né, até se achar em meio a esse apagão de dados, a vida, obviamente, segue por aqui, pelo resto do mundo. O que temos para a agenda dessa sexta-feira? Né, o que a gente precisa ficar de olho? A vida segue, né? E aqui o destaque na agenda no Brasil é a taxa de desemprego aí medida pela PNAD contínua, né, referente ao trimestre encerrado em setembro, que o IBGE divulga daqui a pouquinho às 9 da manhã. Também hoje, os diretores do Banco Central promovem aquela reunião periódica, né, com economistas aqui em São Paulo. Serão dois encontros, um às 9h30 e outro às 11 da manhã. As conversas elas são fechadas para a imprensa, mas a gente sempre acaba descobrindo quais foram aí os temas e principalmente as fofocas das reuniões durante a tarde. E hoje é a reta final aí da temporada de balanços do terceiro trimestre das companhias brasileiras, né? Estão previstos os resultados da Azul e do Banrisul agora cedo, e depois do fechamento saem os números da Cosan, da Raizen, da AgroGalaxy, das lojas Marisa, da Rumo, da Ser Educacional, da Terra Santa Agro e de um monte de outras empresas aí que vão sair ao longo do dia. Lá fora, o destaque em meio a esse apagão de dados nos Estados Unidos fica por conta das declarações dos membros do Fed, né? O Jeffrey Schmidt fala ao meio-dia, a Lori Logan às 4h30 da tarde e o Rafael Bostic às 5. De tarde também temos às 3 horas os dados da Baker Hughes, né, que divulga aí o dado semanal de postos de petróleo em operação nos Estados Unidos. Na Europa, saiu agora cedo o PIB da zona do euro, que registrou uma alta aí de 0,2% no terceiro trimestre, em linha com o esperado pelos analistas, né, após um crescimento de 0,1% no trimestre anterior. Na comparação anual, a economia europeia cresceu 1,4%, pouco acima do esperado, mas que era de 1,3%, né? Na China, saiu a produção industrial, né, que cresceu 4,9% em outubro, na comparação anual. O resultado ficou um pouco abaixo da previsão dos analistas, que era de 5,5%, e mostrou uma perda de ritmo em relação ao mês de setembro, quando a indústria chinesa tinha crescido 6,5%. Também por lá, saiu o dado de vendas no varejo, né, que avançaram 2,9% em outubro, levemente acima da previsão de alta de 2,7%, mas abaixo do resultado de setembro, que tinha registrado expansão de 3%, Débora. Pois é. Bom, além de tudo isso, temos tarifaço, isso continua ainda, né, sendo um calo no sapato, a gente precisa... Segue a novela. Segue a novela, quais novidades a gente tem em relação a isso, o que a gente precisa acompanhar, Théo?
Pois é, né? O Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira se encontraram, né, ontem à noite lá em Washington, justamente para tratar aí dessas tarifas dos produtos brasileiros. Após a reunião, o chanceler Mauro Vieira afirmou que Rubio prometeu dar uma resposta aí à proposta do Brasil entre hoje e a semana que vem. O governo brasileiro pediu aos Estados Unidos uma pausa temporária aí de 90 dias nessa tarifa de 50% durante essa fase de negociação. O Rubio disse que o presidente Trump quer resolver essas pendências muito rapidamente e que deseja manter uma boa relação com o Brasil. A expectativa é fechar um acordo provisório aí até o final deste mês. As sinalizações dadas nesta semana, tanto por Trump como pelo secretário do Tesouro, né, o Scott Bessent, sobre a possibilidade de aliviar as tarifas de produtos como café e frutas, aumentaram a aposta de que esse acordo com o Brasil finalmente pode sair. Ontem, inclusive, né, os Estados Unidos anunciaram acordos comerciais com a Argentina, com a Guatemala, com El Salvador e com o Equador. Quem sabe na próxima semana finalmente seja a nossa vez para encerrar ou pelo menos colocar aí uma pausa nessa novela do tarifaço que já se arrasta desde julho, né, Débora? Exatamente isso, mas parece que ainda deve continuar dando muito trabalho para a gente, né, Theo? Muito obrigada, querido, pelos destaques. Obrigada sempre pela parceria. Uma ótima sexta-feira para você. Bom final de semana, Theo. Bom fim de semana, até Até segunda. mais. Tchau.